Olá, vamos então a mais um exercício. Esse é o exercício 4, né? O exercício 4 diz o seguinte: um bloco de 32 kg é ligado a uma mola e pode mover-se sem atrito em um rasgo como mostrado na figura. O bloco está em uma posição de equilíbrio quando é atingido por um martelo que lhe confere uma velocidade inicial de 25 milímetros por segundo. Determine A, o período e a frequência de movimento resultante, B, a amplitude do movimento e a aceleração máxima do bloco. Bom, agora a gente já está falando de um exercício de vibração mais elaborado, né? Já com velocidade fim de zero e tal, os exercícios anteriores eram exercícios de movimento harmônico, mais para lembrar, né? Essa questão aqui. Bom, então o que a gente tem nesse caso? A gente tem vibração livre, né? Um sistema em vibração livre. Por que é importante você identificar? Para você saber quais são as fórmulas que você vai utilizar. Então, para vibração livre é uma coisa, para vibração amortecida, subamortecida é outra coisa, para super amortecido é outra, e assim por diante. Vai depender se for amortecimento for viscoso, se for de Coulomb, se for esterético, enfim, né? Se for proporcional, então depende do tipo de amortecimento, do tipo de mola, etc., né? Do tipo de situação, se é forçada ou não é forçada, você vai ter as equações, né? Então isso vale, é importante identificar, isso vale para termodinâmica, para mecânica dos fluidos e assim por diante. Bom, quais foram os dados do problema? Eu tenho que massa é igual a 32 kg. Ele fala em velocidade inicial igual a 250 milímetros por segundo. O que mais? Só, né? No desenho, né, se a gente for olhar aqui na imagem, eu tenho o valor de K. K é igual a 2 kN por metro. Então tem que ficar... Opa, deixa eu voltar aqui para mim. Então, esses são os dados do problema que nós temos aqui. Bom, minha sugestão, alerta aqui, ó, milímetro. Não posso trabalhar com milímetros. E aqui, quilonewton. Quer dizer, poder posso, mas desde que todas as unidades estejam em milímetros, né, que não é o caso. Então, a minha sugestão é transformar aqui. 250 dividido por 1000 vai dar 0,25 metros por segundo. E aqui eu tenho o prefixo 1000, né? Então vai ficar 12.000 newtons por metro. Por que é importante fazer isso? Porque senão a gente erra. Simples assim. Então esse é o valor que eu vou usar. Esse é o valor que eu vou usar. Eu sempre destaco, né? Não sei se é no exercício anterior, eu canal de olhar no quadro aqui, pegando no quadro, eu peguei o valor errado. Aí acabei olhando as minhas anotações para ver identificar rápido, para não ter que gravar de novo, tá? Para eu comentei. Então assim, é importante você já fazer a parte dimensional aqui, né, de unidades, principalmente porque vibrações, né, os assuntos, termodinâmica, o pessoal tem bastante dificuldade também, mecânica dos fluidos, aí chega lá na hora da equação, você acaba esquecendo, né, de fazer essa análise e, puf, toma na cabeça, né. Bom, dado o desenvolvimento de vibração livre, o que nós temos, né? Aqui o sisteminha, o próprio sistema já é um esquema, né? Então, eu tenho a massa mola aqui, ele vai vibrar aqui em x de t, né? Aqui o K, que é 12.000 newtons por metro. E aí eu tenho o meu sistema vibratório. Então, só que o que acontece? Ele está paradinho. Ele só vai começar a se mexer na hora que ele levar uma pancada. Existe um martelo, chamado martelo de impacto, que é onde você bate na estrutura e aí você vai analisar o comportamento, né, da estrutura, consegue determinar a frequência natural, uma série de coisas, né, através do decremento logarítmico. Você é estudado vibrações, tem no meu curso. E aí você consegue, né, trabalhar, determinar, né, os parâmetros chamados bodais, né, do sistema de vibração. Né? Esse é um ponto. Então, quando ele dá a pancada aqui, eu considero o movimento logo depois que ele deu uma pancada, como se fosse um empurrão, né? Deu um empurrão, a pessoa começou a se movimentar,
Então é daí que vem essa velocidade inicial. Por conta disso, a posição que ele está aqui eu posso até colocar aqui em cima, o x de 0 é igual a 0. Esses vai ser os parâmetros do meu sistema de vibrações. Estou até economizando aqui, que normalmente as equações de vibração são bastante grandes, né? Então a gente leva bastante espaço aqui, né? Ocupa bastante espaço. Bom, a primeira coisa num sistema de vibração é calcular a frequência angular natural. A frequência angular natural ela é definida como a raiz de K dividido por M. Bom, eu tenho K, foi dado, não problema, tenho M, então tá tranquilo resolver. Então vai ficar raiz K 12.000 dividido por M, que é 32. Então daqui, ômega N é igual, vou pegar a calculadora, inclusive, né, você está vendo eu mexendo no celular aqui, é o aplicativo da calculadora, deixa eu até mostrar aqui. Aqui é o aplicativo da calculadora. Isso aqui é a calculadora lá da H42, 48G, lá que tinha na época minha de faculdade, né, coisa de 20 anos atrás. Mas ajuda, né? Não precisa você comprar. Então, ômega N, 12.000, é exatamente a mesma coisa. 32 divide. É claro que as de hoje em dia tem muito mais funcionalidade, uma série de coisas, né? Mas se você não tá com dificuldade, né? Então fica a dica aí. É a raiz. Então, ômega N, 19,365 radianos por segundo. Aqui em vibrações é bom também você evitar de ficar abreviando muito aqui, porque faz diferença no resultado, né? Então, vibrações é mais exato. Eu só esqueci de colocar aqui para orientar a gente o que está pedindo, né? Ele pede o período, né? Vou colocar aqui em cima, pede sim. Ele quer o período natural, a frequência angular, a frequência natural também, e pede a amplitude, e pede também a aceleração máxima. Esses são o que está pedindo no problema. Uma vez calculado a frequência angular natural, aí eu vou partir para o desenvolvimento das equações de vibração. O que eu tenho, né, do desenvolvimento? Antes disso, né, ele pediu frequência Fn, né, a frequência natural na forma de n e o π, né? Então falta aqui dividir por 2. Então eu tenho que a frequência natural vai ser ômega n dividido por 2π. Então vai ficar 19,365 dividido por 2π. Então vai ficar 2 divide, 3,1415 divide. Então, 3,082 Hz. E o período, né, é 1 sobre o Fn, né? O Nzinho aqui só para identificar que é o natural, que é o do sistema, né? Por isso natural. Então 1 sobre 3,082. Isso aqui vai ser igual, inverte aqui na calculadora, 0,324 segundos. Veja que é bem rapidinho, né? A oscilação. É bem um sistema mecânico mesmo de vibração. A diferença entre vibração, né? A vibração costuma, de um modo geral, é claro que você tem um pêndulo e é uma vibração? Mas aí a gente não pode nem aplicar as equações, algumas equações que a gente vai aplicar aqui. Mas normalmente são medidas bem pequenininhas, mas bem rapidinhos, né? Essa que é a característica, digamos assim. Então esse aqui é um valor pedido, os dois primeiros aqui que a gente calculou, e esse aqui também é um valor pedido, basicamente só esses dados.
Bom, agora sim, né, a gente vai partir para as equações da vibração livre. O que a gente tem? Esse sistema aqui, a gente poderia calcular como mx dois pontos mais kx igual a zero, né? Vibração livre. Algumas vezes, né, alguns livros, eles colocam x dois pontos mais ômega, ômega n ao quadrado vezes x igual a zero. Da onde vem isso? Se eu dividir por m aqui, o m aqui some, fica k sobre m. Como o ômega n é raiz de k sobre m, então eu tenho ômega n ao quadrado, né? Por isso que eu tenho essas duas maneiras, digamos assim. Essa aqui é a maneira que o Shinji Hao utiliza no livro dele, é mais comum, né? Outros livros talvez façam uma outra anotação. Quando eu faço o desenvolvimento dessa equação aqui, o que vai acontecer? A gente vai chegar que a solução x de t ela é igual ao x0 cosseno de ômega t, ômega nt, mais v0 ômega n dividido por ômega n vezes o seno de ômega nt. Veja aqui, né? Quando eu estava só no movimento harmônico simples, eu não tinha essa parte. E aí eu poderia, mas eu estava escrevendo como seno. Se eu mudar de seno para cosseno, eu só vou mudar um pouquinho a proporção, aquilo que eu falei, né? O momento que eu começo a analisar o meu sistema, mas as equações são equivalentes. Deixa eu só ver se eu peguei a equação certa, para a gente não perder tempo aqui. É isso mesmo. Porque nem todas as equações são tão complexas que a gente não sabe totalmente de cabeça tudo, né? Bom, o que a gente tem? x0, a gente já viu que é zero. Inclusive lá nos exercícios de movimento harmônico, o que era zero era o v0, então eu não tinha essa parcela. E aí a amplitude, quando eu tenho, né, tanto v0 quanto x0, a amplitude ela vai ser a raiz dessas duas componentes aqui, né? Então eu tiro a raiz dos quadrados, né, como se fosse para fazer o módulo, né? Como não vai ter exemplo aqui, então não vou mostrar, mas sai disso, né? A amplitude vem, né, isso aqui é vetorial, né? A gente pode representar vetorialmente, inclusive, a vibração também, né, com números complexos e tudo mais. E aí aqui a amplitude total vai ser a raiz quadrada de x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado dividido por ômega n ao quadrado, né? Então eu tiro a raiz, como se fosse a raiz, né, o módulo do vetor mesmo. Bom, o que eu tenho aqui? Vou escrever a equação, vai ficar x de t igual, essa parcela aqui cancela, né? 0 vezes alguma coisa é 0. Aqui vai ficar, por isso que eu falei para você marcar, né? Então 0,25 dividido por ômega n, que eu já calculei, 19,365, o seno de ômega, que eu já calculei também, 19,365. Por fim, eu posso escrever essa equação, opa, faltou o t aqui. Posso escrever essa equação, ponto 25, 19,365 vezes. Então vai ficar, acho que tem uma coisa errada aqui, vou fazer de novo, ponto 25, 19,365 de 20. Ah, tá. Então deu 0,0191, né? Arredondando, seno de 19,365t. Ou seja, ele está pedindo aceleração, então eu tenho que derivar essa equação aqui. Nesse caso, essa equação aqui. Então vai ficar x ponto de t vai ser igual a derivada de seno é cosseno. Então fica aqui 0,01291 que multiplica 19,365, a derivada de seno disso aqui de t, né, do seno de ômega t, né, que é o 19,365,
Então, a derivada desse valor sobre o número, tá aqui, vezes a derivada de seno, cosseno de ômega t, 19,365t. Agora é só calcular aqui o valor, então x ponto de t vai ser igual a esse valor vezes 19,365 vezes. Então dá 0,250 cosseno de 19,365t. Ou seja, bem parecido com o que a gente já fez lá no movimento harmônico. Então tem aqui a minha expressão relacionada à velocidade. E para chegar na aceleração? Bom, para chegar na aceleração, a aceleração é derivar de novo, então x 2 pontos de t, igual, derivar essa equação aqui. Então vai ficar 0,250, a derivada de 19,365t é 19,365t, vezes 19,365, que multiplica a derivada de cosseno menos cosseno de 19,365t. Ou seja, a regra da cadeia, né? Você tem que derivar o de dentro e derivar o contexto todo aqui. Bom, e aí eu tenho a minha expressão. Bom, não sei se você já reparou, antes disso, né, acabei não calculando o número, tem que calcular aqui, tá? Deixa eu apagar aqui na veia. Então vai ficar, né, o resumão aqui, x 2 pontos de t igual 0,250, 19,365 vezes 4,841 seno, menos aqui, né? Seno de 19,365t. Bom, como a gente já comentou, né? Se você não reparou ainda, a amplitude do movimento, ou a amplitude da grandeza, é dada por esse valor aqui que multiplica o seno. Então seria esse, no caso da velocidade, seria esse valor aqui. E no caso do deslocamento, seria esse valor aqui. Então ele pede qual é o deslocamento. Ele não pediu a velocidade, mas poderia ter pedido também. Então o deslocamento, a amplitude, vai ser 0,01291 metro, multiplicando por 1000 para dar milímetros, então 1, 2, 3, então vai ser 12,91 milímetros, que é, assim, em termos de deslocamento, né, em vibrações, costuma-se usar mais milímetros, então milímetros, velocidade também milímetros. E por fim, então esse aqui é um valor que eu precisava calcular, foi pedido. E por fim, eu tenho que a velocidade máxima vai ser igual, é o módulo, né? Como eu disse, né? A hora está em cima, a hora está embaixo, então 4,841 metros por segundo. A velocidade às vezes é em metro. Isso que eu falo assim, quando você vai fazer análise de vibrações, os equipamentos costumam dar, né, a velocidade em milímetros. É mais comum. Bom, pessoal, é isso, né, que a gente precisava calcular, né? Voltando aqui para a proposta. Então eu tenho período e frequência, primeiro caso que a gente calculou, e depois a amplitude do movimento e a aceleração. Se tivesse pedido também a velocidade aqui é 0,250 milímetros, a velocidade máxima é milímetros por segundo. Então esse sim a gente resolve o problema. Beleza? Um abraço e até a próxima.